Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, neste canal nós tratamos a economia como ciência e hoje nós vamos continuar tratando a economia como ciência, porém, vamos fazer aí um experimento mental. Eh, o que aconteceria caso a liquidação do Banco Master fosse revogada via tapetão? O que aconteceria se um órgão estranho ao sistema financeiro nacional e estranho ao Conselho Monetário Nacional, estranho às regulamentações do FMI e até mesmo do Banco Internacional de compensações, o BIS, né? International Bank of Sentiments, alguma coisa assim, Bank of International Sentiments, alguma coisa assim. O que aconteceria se um órgão totalmente estranho às regulamentações internacionais, estranhos à Basileia, e uma série de coisas. O que aconteceria se um órgão eminentemente político, como é o TCU, que pertence ao legislativo de uma determinada maneira, é, revogasse uma decisão técnica de um banco central autônomo? O que aconteceria? Veja, aqui eu não vou entrar no mérito se a liquidação é, está correta ou não, se foi a melhor maneira de conduzir a crise de liquidez do Banco Master. Eu não vou entrar neste mérito. Eu vou partir do princípio que o Banco Central está correto. Por quê? Mesmo se eu lesse todo o relatório, se tudo que saiu até agora, ainda haveria o contraditório de que não, o relatório está errado, tal coisa, tal, tal, tal. Então não entraremos nesse mérito. Partiremos do princípio que o Banco Central está correto. Por quê? Eu gosto de falar muito mal aqui do Brasil neste canal, porém, uma coisa que vocês não têm noção é que o sistema financeiro brasileiro, a regulamentação bancária, a regulamentação monetária e até mesmo os julgados especializados em setor financeiro no Brasil são muito bem apreciados pelo resto do mundo. O Brasil tem um bom ambiente institucional financeiro, o Brasil tem uma boa regulamentação financeira. O Banco Central brasileiro é considerado autônomo há muitos anos, mesmo antes da autonomia legal. O Banco Central brasileiro é considerado plenamente técnico e independente. E, como autonomia legal do governo Bolsonaro, ele é hoje considerado plenamente capaz de ir contra as instituições políticas, se for necessário para a saúde do sistema bancário. Então, o que ocorreria caso um órgão totalmente estranho ao sistema financeiro forçasse a revogação de uma decisão soberana do revisor do sistema reconhecido internacionalmente, que é o Banco Central Brasileiro, o Bacen. Então aqui nós precisamos estabelecer alguns conhecimentos para vocês, para que vocês entendam do que eu estou falando. Veja, o Banco Central, o sistema financeiro internacional, ele é totalmente interligado. Os capitais financeiros, né, os capitais físicos, os capitais financeiros e os capitais humanos, eles, isso é por doutrina liberal, mas também por expectativa, por divisão internacional do trabalho, uma série de coisas, eles têm mobilidade. Seja fungivelmente, seja através de créditos, de compensações, esse tipo de coisa. O sistema financeiro internacional, ele dá mobilidade ao capital financeiro e o mercado de capitais dá mobilidade ao capital físico e capacidade de compra de capital humano, royalties, esse tipo de coisa. O sistema financeiro internacional é totalmente interligado e o FMI como garantidor último do sistema. Léo, mas o FMI é para estados. Sim, mas os estados são os garantidores últimos dos seus sistemas privados. O Banco Central de cada estado é o garantidor último do seu sistema. Então o FMI tem capacidade de ser o garantidor último do sistema monetário, do sistema financeiro, que foi contaminado por um banco privado. O FMI solta relatórios constantes sobre a saúde regulatória e financeira do sistema monetário de um país. O Banco Internacional de Compensações, né, o Bank of International Settlements, ele também tem um ambiente de regulamentação, mas veja, não são órgãos que
projetam poder. São órgãos que são capazes de dar confiança ou retirar confiança de algum sistema monetário, de algum sistema bancário, de algum sistema comercial. E, uma vez estabelecido que estes órgãos são os garantidores últimos do ponto de vista de Estado, e esses daqui são os que compensam e calibram as transações interbancárias a nível internacional, a opinião deles sobre um determinado sistema é importante. Porque como funciona o comércio internacional, como funciona seguros, registro de patentes, registro de pagamento por patentes, registro de posse de ações, você sempre tem bancos correspondentes. Você sempre tem bancos que representam outros bancos internacionais via contrato, via tudo, via isso. Há contas registradas em bancos em países terceiros. Tudo isso, ao fim e ao cabo, no final da cadeia, que o garantidor é o Banco Internacional. É o BIS. Quando o sistema está tranquilo, ele pouco entra na situação. Porém, é necessário que o BIS classifique o seu banco em específico, ou o seu sistema financeiro, como confiável, como bem regulado, como em que as regras do jogo são aceitas e praticadas. Porque, caso contrário, se existe um problema em que o banco roxo fala o banco vermelho fica na China, por exemplo, e o banco roxo é brasileiro. O banco não foi um bom exemplo, né? Porque as pessoas podem falar, mas tudo bem. Este banco brasileiro, ele teria que dar 1 milhão ao Banco Vermelho por uma compensação de exportação de commodities. Porém, o judiciário brasileiro, um órgão de controle brasileiro, fala que este banco não deverá pagar. A revogação de contrato feito internacionalmente, de acordo com convenções internacionais de como se faz uma carta de exportação, um pagamento de letra, esse tipo de coisa, este banco pode recorrer a esse aqui. Ele pode recorrer internacionalmente, dependendo da jurisdição, ao confisco de garantias e de títulos que pertencem a este banco. Pior, bancos de um país podem emitir títulos internacionais de debenture, de longo prazo, de crédito, de posse de commodities no presente para venda futuro, e ETFs, um monte de coisa, um monte de letras, um monte de derivativos, que podem servir de garantia bancária de reserva a bancos de investimento ou a fundos, como posse do fundo, que a cota do fundo pode servir como patrimônio de outra empresa ainda. Como foi a crise subprime, por exemplo. Ou seja, um banco de uma economia desimportante, como a economia da Lituânia, como a economia da Armênia, como a economia da Guiné-Bissau, um banco desses países, se mal regulado, se recebendo auditorias de maneira falha, um banco deste país que emita certificados internacionais de depósito bancário, que emita títulos lastreados no título do tesouro de seu próprio país, porém sem a devida existência desses títulos, um esquema de fraude de um banco da ilha de São José e Palomitas, por exemplo, e esse banco diz que tem $1 milhão em títulos da dívida pública de São José e Palomitas, porém e o próprio Banco Central de São José e Palomitas fala que esse banco tem esses títulos e ele revende esses títulos no secundário. Quando você vai ver, não tem título nenhum e a ilha de São José e Palomitas se nega a que existe essa dívida. Veja, o valor é pequeno, porque foi um exemplo que eu dei, mas a hora que esse banco deu como garantia para alguém esses títulos, você tem todo um efeito cascata, que no fim ao cabo pode ser como o subprime, dependendo da escala, esse tipo de coisa. Então você tem todo um sistema internacional financeiro de regulamentação, de regulação e de fiscalização descentralizada. Você tem agência de classificação de risco, não apenas creditícia, que são as mais famosas, a Moody's, a Standard Poor's e a outra que eu esqueci. Não apenas as mais famosas, mas também você tem empresas de classificação de risco institucional. Você tem relatórios feitos por grandes bancos internacionais sobre o risco institucional de investimento em outros bancos. Você tem os elementos que grandes fundos de investimento de dívida soberana, grandes fundos de investimento
de multimercado, de pensionistas europeus, de pensionistas americanos, de pensionistas japoneses. Eles têm mecanismos internos via estatuto, dizendo que eles podem investir em país com risco creditício. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que não tem grau de investimento. O Brasil, desde Dilma, é um país de investimento especulativo, especulação. Porém, o Brasil tem um bom grau de regulamentação financeira. Então, o Brasil é um país seguro para investimento do ponto de vista regulamentar. O Brasil é um país com um judiciário visto como caro e lento, mas não visto como um judiciário corrupto e arbitrário. O Brasil não é visto assim. O Brasil é visto como um país com o judiciário lento e demorado, caro, pesado, porém não é visto como um país como um judiciário corrupto sistemicamente e com julgamentos arbitrários a depender da cara dos interessados. Não, o Brasil é visto como em que as regras são cumpridas de uma determinada maneira. As regras mudam no meio do caminho, mas elas são cumpridas. Elas mudam através de um processo legislativo, de um processo de lobby, de uma complexidade da política, não de interesses arbitrários centralizados, vamos dizer assim. E o que acontece se muda-se a classificação de risco brasileira do ponto de vista de risco institucional e se coloca agora que o Brasil não respeita Basileia 4, 3/4, não respeita, tem a sua classificação no FMI modificada de regulamentação equilibrada junto com a Coreia do Sul. O Brasil tem regulamentação bancária considerada uma das melhores do mundo. O Brasil tem regulamentação bancária em alguns aspectos melhores do que a dos Estados Unidos. Só para vocês entenderem isso. Se isso se modifica e agora o Brasil entra no rol de regulamentação bancária do nível, bem, não vou ficar dando exemplo, mas um nível mais baixo em que o que determina algum órgão externo pode modificar decisão soberana do Banco Central. Se ocorre isso, pode acontecer fire sale. O que é isso? Fundos de investimento, bancos de investimento, fundos institucionais, fundos de dívida, fundos soberanos, ou seja, que pertencem ao tesouro de algum país europeu e da Noruega, nominadamente Noruega, os países do Golfo. Estes países que têm investimento não na economia financeira, na economia real, que tem portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, concessões, indústrias, patentes, tal, eles podem ser obrigados a vender ativos. Eles podem ser obrigados, por estatuto interno do fundo, a contingenciar, ou seja, parar investimentos. Eles podem ser obrigados a redesenhar a margem de lucro ou margem de retorno, se eles quiserem participar da concessão de metrô, da concessão de rodovia, da concessão de ferrovia. Agências internacionais de classificação de risco podem se pronunciar. Só que o mais importante são os relatórios do FMI e do BIS. O ponto é que o sistema internacional, o sistema financeiro internacional, tem em Basileia, e depois Bretton Woods e Basileia 1, 2, 3, 4, né? 1 eu acho que antes Bretton Woods, mas enfim. Ela tem como que um órgão do Estado é o árbitro último do sistema quanto à liquidez e fiscalização. Fiscalização quanto fraude, né? Do sistema bancário. Veja, todo país do mundo que é integrado ao sistema financeiro internacional, e são todos, do Vaticano à Coreia do Norte. O Irã e a Coreia do Norte têm bancos integrados ao sistema financeiro internacional de alguma maneira. O Vaticano tem o Banco do Vaticano, que compra títulos de dívida pública dos Estados europeus. Todos os países do mundo, de alguma maneira, têm uma autoridade monetária última para a regulamentação dos seus bancos. Ou seja, todos os países do mundo têm um banco central. Se o Banco Central é privado, se o Banco Central é em cotas, se o Banco Central opera
o Banco Central é apenas um chairman, né, porque é free banking, então você vai ter apenas um conselho responsável pela representação junto a estes órgãos como o BIS, FMI, as convenções de Basileia ou aqueles encontros que se tem na Europa. Não importa a estrutura administrativa em si. O importante é você terá uma pessoa que será análogo ao banqueiro central. Você terá, sim, regulamentações e responsabilidades inerentes à atividade de Banco Central. Todos os países do mundo têm isso. Porém, nem todos os países do mundo têm Suprema Corte ou algo análogo a Tribunal de Contas. A maioria dos países não tem. Entendam que a regulamentação do sistema financeiro internacional para que você possa participar da brincadeira. Que brincadeira, Léo? Fluxo internacional, conta de pagamentos, rendas, investimento direto estrangeiro, empresas internacionais vindo no Brasil para comprar concessões, para investir, colocar dinheiro para a construção de rodovias, ferrovias, investimentos de montadoras internacionais reinvestindo os lucros para continuar gerando empregos no Brasil, investimentos de empresas internacionais vindo no Brasil para construir mercadinhos de esquina. Se essas empresas recebem dinheiro de fundos internacionais, como por exemplo, a maioria das empresas do mundo que vão para a internacionalização, incluso empresas que são grandes conglomerados de pet shop aí no Brasil. Grandes empresas são conglomerados de mercadinho que tem um funcionário e fica aberto 24 horas por dia. Essas empresas, uma é mexicana, a outra é brasileira, mas essas empresas recebem dinheiro de fundos internacionais, de fundos americanos, de Nova York, de fundos de pensão, de fundos de investimento em multimercado. Esses fundos de investimento em multimercado, eles podem operar em países que têm risco institucional de regulamentação. De forma absoluta, poder pode, mas eles têm que aumentar a taxa de retorno. Eles tendem a aumentar o contingenciamento. Outra coisa, hoje, o fluxo de dólares internacionais que entra no Brasil, ele se mantém por uma coisa não tão importante, mas é um pouco importante, que é o carry trade. Um dia eu faço uma aula dos problemas do carry trade ao longo do tempo. Mas é você trazer dólares para o Brasil para comprar títulos da dívida pública. E você compra onde, Léo? Você compra direto na conta do Tesouro. Você tem que ter você tem que ter um representante no Brasil. Você tem que ter um banco, você tem que ter um banco de investimento, você tem que ter um assessor. Né? Você não tem nem CPF. Porque você é um estrangeiro que pega dólares, compra reais para comprar títulos da dívida pública e depois esse dinheiro ele transforma em reais de novo e manda de dólares para fora. Isso é responsável por 11% da dívida pública brasileira. De 9 a 11%. Isso ajuda a fechar o fluxo de dólares para o Brasil. E isso mantém a taxa de câmbio. Hoje ele está no equilíbrio. Se você modifica o risco institucional brasileiro, o custo do câmbio aumenta. Tanto justificadamente, que é que as pessoas pegam e os fundos internacionais, por demanda estatutária, né, o estatuto, a lei interna, o estatuto do condomínio, vamos dizer assim, não permite que eles mandem tanto dinheiro para o Brasil, ou eles pedem que se retire mais dinheiro dos lucros, as remessas de lucro aumentam, e se diminui a quantidade de reinvestimento, porque você tem que aumentar a taxa de retorno dos investimentos, e isso vai tirando dólares do Brasil, ou também o carry trade, eu vou reduzindo a quantidade de dinheiro que eu mando de carry trade, porque se aumenta o risco institucional. Isso pode dar uma porrada no dólar. E o problema é o seguinte, isso é da forma justificada. O problema é a única coisa que o agente monetário tem, que a autoridade monetária tem em matéria comercial é confiança. O Banco Central é autônomo. Imagina se começam boatos de que o Banco Central tem que pedir autorização ao TCU ou ao STF para fazer swap cambial. Léo, o que é swap cambial? Swap cambial é o seguinte, é quando o Banco Central vê que o dólar está subindo por causa da especulação, ele entra no mercado e garante linhas de compra ou recompra, aí depende do movimento, e isso mostra força e o mercado abaixa um pouco os ânimos e o dólar se mantém estável. Imagina se começam boatos por expectativas acionais, por especulação, por maldade, por risco sistêmico,
de que agora o Banco Central precisa de autorizações de órgãos de controle para fazer política monetária a priori. Porque o Banco Central, ele só é, subordinado, o mandato do Banco Central é autônomo, do presidente do Banco Central, além dos servidores de carreira. E servidores com mandato, né, indicados por mandato. Ele é autônomo. Porém, o presidente do Banco Central pode sofrer impeachment. E também, o Banco Central é subordinado ao Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é composto pelo presidente do Banco Central, pela dona Tebet, né, ministro do Planejamento, se não me engano, e pelo seu Haddad, pelo ministro da Fazenda. O Conselho Monetário Nacional é que diz quais são as metas de inflação, as metas monetárias. Mas também o Conselho Monetário Nacional pode dizer o seguinte: olha, essa liquidação foi feita de maneira certa, de maneira correta. Ou baixar portarias ou algum ato legislativo fazer o seguinte: o TCU ou o STF não podem, nós entendemos de maneira técnica, ou coisa assim, que o TCU e o STF não podem se meter em liquidações. O presidente do TCU falou na madrugada de ontem para hoje é dia 8 de janeiro de 2026, que o TCU não tem poder para nada desse tipo. Que isso só poderia ser palavra do STF. Muito bem. Se for o STF que faça isso, não o TCU, o risco de impacto regulatório diminui. Porque o STF tem mais legitimidade, até do ponto de vista internacional, para isso. Porém, você continua com um grande problema. Você fica com o problema de que órgãos externos ao sistema bancário, órgãos externos ao Banco Central, estão tecnicamente, estão juridicamente julgando questões muito técnicas. Questões muito complicadas e questões pacificadas do ponto de vista internacional. Então, a modificação de uma decisão do Banco Central Brasileiro via TCU, via STF, ou qualquer coisa que valha, seria uma mancha em 60 anos de história do Banco Central do Brasil, aproximadamente, em que foi construída uma reputação invejável para o resto do mundo sobre o sistema financeiro brasileiro. Todos os problemas que o sistema financeiro teve na década de 90, os bancos dos estados, o Banestado, todos esses problemas, até o Pan-Americano, foram resolvidos de forma cirúrgica, bem feita. Ele age, o Banco Central Brasileiro é visto internacionalmente como demora para agir politicamente, mas age até a priori de maneira de regulamentação. É um Banco Central que nunca teve grandes problemas de interferência política, mesmo quando não havia autonomia do Banco Central. E a intromissão, a decisão de órgãos do Legislativo, como o TCU, ou do Judiciário, como o STF, de que um órgão subordinado ao Executivo, com certeza, mas autônomo, e totalmente alinhado às diretrizes internacionais, compostos por pessoas, meus amigos, que encontram emprego em qualquer lugar do mundo, burocratas, no melhor sentido da palavra, que essas pessoas podem ser revogadas por cargos, por órgãos administrativos, legislativos, ou deixar a sua decisão em conteste durante 10 anos no STF. Isso é um problema para como a regulamentação do sistema financeiro brasileiro é visto internacionalmente. Isso pode gerar aumento de custo de capital. Isso pode gerar redução do investimento direto estrangeiro. Isso pode gerar fire sale, né, que são saídas de capital, desinvestimento. Isso pode gerar, para os próximos 20 anos, aumento de custo de contrato de concessão. Pesquisem na década de 90, com o início das privatizações e das concessões, quanto que era a taxa de retorno pelo risco de contrato das concessões, por exemplo, das rodovias estaduais paulistas. É uma coisa extraordinária. Era coisa de 20%, 30%, dê uma olhada. E quanto tempo isso continuou no contrato até o contrato ser renovado no meio dos anos 2010? Demorou-se 20, 30 anos para se renovar os contratos. É normal, os contratos têm 25, 30 anos. E o impacto que o mau ambiente institucional da década de 90, por outros motivos, não bancários, gerou um custo durante 20, 30 anos para concessões.
Agora que São Paulo está sendo toda leiloada para iniciativa privada construir ferrovia e metrôs, uma mudança dessa pode aumentar o custo de contratos. O sistema financeiro internacional é sobre confiança. Não há nenhuma polícia do mundo nesse sentido para o sistema financeiro internacional. Porém, o capital é covarde. Se você mostra que existe força do último sentido, de que um tribunal pode modificar decisões claríssimas, como a liquidação do Banco Master, você assusta o capital. Ah, o capital que vai embora. Tudo bem. O capital vai embora. Não é o fim do mundo, não é. Ninguém. Não vai ter uma recessão por causa disso, provavelmente. O Banco Master é pequeno diante do tamanho do sistema financeiro brasileiro, mas sinaliza muito mal aos tomadores de decisão do mercado financeiro. Sinaliza muito mal ao trader que faz carry trade. Sinaliza muito mal aos diretores de companhia e senhores do conselho, conselheiros de empresas europeias que estão decidindo se vão trazer o lucro do Brasil ou se vão reinvestir no Brasil. É isso. Tá certo, pessoal? Bem, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. Um abraço.